Você já parou para pensar se o jeito que você se sente hoje tem relação com seus pais? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre como é ter pais com transtorno de personalidade borderline. Quando os cuidadores não sabem lidar com as próprias emoções, o ambiente ele se torna instável. Pode ser um ambiente onde os pais não conseguiram construir um vínculo seguro ou ensinar a criança a regular aquilo que sentia. Esse cuidador pode ter sido alguém extremamente dependente, instável ou até abusivo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nem todo mundo que tem um transtorno de personalidade borderline repete padrões de instabilidade. Na verdade, quando essas pessoas buscam ajuda, elas podem ser excelentes pais. Com o tratamento correto, alguém que enfrentou o transtorno de personalidade borderline pode sim alcançar o seu pleno potencial e ser uma mãe ou pai presente, intuitivo e extremamente conectado com as necessidades de seus filhos. Infelizmente, a realidade é que nem todas as pessoas têm acesso ou não querem passar pelo processo de cura. Quando isso acontece, o que vemos são pais que não conseguem lidar com seus sintomas e acabam se tornando emocionalmente imaturos e despreparados para a função materna ou paterna. Essa imaturidade emocional e a falta de recursos internos podem causar feridas que os filhos carregarão pela vida inteira. Geralmente, nós observamos dois extremos muito comuns nessas famílias. O primeiro é a infantilização, onde o pai borderline controla cada passo do filho, impedindo a sua autonomia mesmo na fase adulta. Você pode sentir que esse cuidador trata você como uma eterna criança, que não sabe decidir nada sozinho. O segundo é a parentificação, onde a dependência emocional do cuidador é tão intensa que o filho é forçado a assumir responsabilidades de adulto precocemente. Se você é esse filho, você nunca teve um porto seguro onde se apoiar. Pelo contrário, você se tornou o adulto da relação, cuidando das crises e das necessidades de quem deveria cuidar de você. Você já se sentiu pisando em ovos, sendo culpado por erros que não cometeu? Muitas vezes, quem convive com o pai ou mãe com transtorno de personalidade borderline se torna alvo de culpas por coisas que nunca fez, enfrentando explosões de raiva que parecem vir do nada. É importante a gente explicar que o comportamento explosivo no transtorno de personalidade borderline não é uma escolha consciente da pessoa ou uma maldade que ela faz. Mas existe uma explicação. A raiz do transtorno de personalidade borderline geralmente está em traumas muito precoces. Por isso, um evento pequeno, algo que parecia bobo pra gente, funciona como um gatilho que faz a pessoa reviver aquela dor antiga. Quando um gatilho é ativado, mesmo que não seja nada mal, toca uma ferida traumática da infância desse pai ou dessa mãe. Então, o cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. Naquele momento, eles perdem a capacidade de sentir empatia e acreditam piamente que toda aquela fúria é justificada. Por eles não conseguirem processar os seus próprios traumas, esses pais projetam suas frustrações nos filhos. Eles carregam um sentimento profundo de inutilidade e vergonha, mas sem maturidade para lidar com isso. Eles acabam despejando todas as suas frustrações nos filhos. O que começou com acusações e manipulação emocional, com o tempo se transforma em algo muito mais silencioso. O filho internaliza esse abuso. Se você é essa pessoa que foi alvo de críticas constantes e manipulação, é provável que tenha aprendido a se sentir culpado por tudo. Você pode ter absorvido esse abuso e transformado em uma voz interna que te diz que você nunca é bom o suficiente. Entenda que esses comportamentos dizem sobre o passado dos seus pais e não sobre você. Esse é o primeiro passo para seu alívio emocional. Viver com um pai ou uma mãe borderline é como caminhar sobre areia movediça. Você nunca sente que tem um chão firme. Em um momento, você é o centro do mundo e se sente amado. No outro, você é ignorado ou atacado sem entender o porquê. Essa oscilação constante entre afeto e rejeição deixa marcas profundas. A criança, ela usa o olhar do pai como se fosse um espelho. E esse espelho, ele é instável. Ela cresce achando que ela é o problema. Você passa a vida inteira acreditando que o erro está em você. Ou pior, assume que a sua própria existência é um problema. Para um pai ou mãe com transtorno de personalidade borderline, o seu crescimento não é visto como uma conquista, mas como uma ameaça. Por causa do medo intenso do abandono, eles sentem que sua independência é uma perda pessoal. Se você tenta sair de casa para passar um fim de semana na casa de um amigo, por exemplo, isso pode disparar um gatilho desesperador. Eles podem reagir com um ataque de raiva, ameaças, se machucar
ou aparecer com uma depressão, fazendo você sentir que eles são incapazes de sobreviver sem a sua presença. Quando você tenta construir sua própria felicidade ao lado de um parceiro, o pai ou a mãe com transtorno de personalidade borderline pode enxergar isso também como uma ameaça. O pai ou a mãe com transtorno de personalidade borderline muitas vezes não tolera a entrada de uma terceira pessoa na dinâmica familiar. Eles podem tentar impedir esse relacionamento, às vezes proibindo abertamente, mas na maioria das vezes de forma sutil, com desaprovações e críticas constantes. Eles fazem tudo para que o novo parceiro pareça ruim ou insuficiente. No fundo, é uma estratégia inconsciente para fazer você se sentir um traidor por estar seguindo a sua vida, gerando uma culpa por estar supostamente abandonando a sua família. Você sente que sempre se doa demais e recebe de menos? Depois de passar a vida inteira em um relacionamento de codependência, sendo obrigado a colocar a necessidade dos outros acima da sua, é muito comum que você leve esse padrão para a vida adulta. O resultado? Se você foi ensinado que amar é anular as suas próprias vontades, na vida adulta você terá uma dificuldade enorme de estabelecer limites. Como padrão, você acaba se envolvendo em relacionamentos onde você se perde ou permite ser usado. Como você nunca aprendeu que é um limite saudável, você pode acabar permitindo que as pessoas invadam o seu espaço. Ou sem querer, acaba ultrapassando o limite dos outros por não saber onde termina você ou onde começa o outro. Entender que você não precisa mais se anular para ser amado é o início da sua libertação desse ciclo de abusos. Você já sentiu que não tem o direito de ter uma opinião diferente dentro de casa? Para um pai ou mãe com transtorno de personalidade borderline, você muitas vezes não é visto como indivíduo, mas como uma extensão deles. Qualquer tentativa sua de ter vontades próprias é lida como uma afronta, uma ameaça. Como eles funcionam no 880, o pensamento preto e branco, isso chamamos de pensamento dicotômico. A incapacidade de não aceitar nuances. Então, como eles pensam assim, se você discorda, você vira um inimigo. Para sobreviver a isso, você aprendeu a obedecer e fingir que concorda com tudo. O grande problema é que para manter a paz, você sacrificou a fase da adolescência. Aquele momento essencial de rebeldia que serve pra gente se separar dos nossos pais e descobrir quem somos de verdade. Hoje, como adulto, talvez ainda você se sinta perdido sobre os seus próprios gostos e escolhas. Pois então, será que você está vivendo uma vida que você acha que não lhe pertence? Sem clareza sobre quem você é, a assertividade nos relacionamentos e no trabalho fica prejudicada. Na vida adulta, isso traz uma insegurança profunda sobre o seu lugar no mundo. Não é raro que filhos de pessoas que têm transtorno de personalidade borderline sigam uma carreira por décadas e de repente percebam que aquele caminho nunca foi deles. É muito doloroso descobrir que os pais estavam vivendo os próprios sonhos através de você o tempo todo. A falta de visão e a clareza que você sente hoje não é um defeito seu, mas a consequência de nunca terem deixado você ser o protagonista da sua própria história. Você acha que ninguém acredita no que você passa dentro de casa? O pai ou a mãe com transtorno de personalidade borderline, eles são especialistas em parecer uma família perfeita para o mundo. Por fora, eles são encantadores, amorosos, exemplares, mas muitas vezes não conseguem processar o sofrimento do filho, pois eles interpretam a mágoa da criança como uma crítica direta à sua própria competência. Eles reprimem as situações e pressionam você a manter as aparências, deixando você sozinho em um mundo que ninguém entende a sua angústia. Esse contraste entre o lado encantador que os vizinhos veem e a instabilidade real do lar cria no filho uma sensação de desamparo e invisibilidade. Você já se sentiu como se estivesse anestesiado, vivendo a vida no automático? Isso acontece porque, para sobreviver ao caos emocional dos seus pais, você precisou desligar aquilo que você sentia. Quando o ambiente familiar invalida os seus sentimentos, você para de confiar neles, rejeita suas emoções. O resultado disso na vida adulta é uma sensação constante de vazio ou de estar entorpecido. Muitas vezes você simplesmente não encontra palavras para descrever o que você está sentindo, vivendo desconectado do seu próprio corpo. Recuperar essa conexão não é apenas um desejo, é uma necessidade para que você finalmente consiga ter relacionamentos verdadeiros e pare de apenas existir. Eu quero que você entenda uma coisa. Ter crescido num ambiente invalidante, como uma pai ou uma mãe com transtorno de personalidade borderline, não significa que você herdou o comportamento deles. E se você aprendeu, você pode modificá-lo. Muitas vezes você
compensou essa carência tornando-se uma pessoa excepcionalmente compassiva, madura, competente. Seja o que for que você se transformou, isso foi uma estratégia de sobrevivência. E embora ela tenha te trazido habilidades admiráveis, te trazido prejuízos, ela não te obriga a carregar o peso emocional dos seus pais. Você não é responsável pelos fracassos deles ou pela forma como eles reagem ao mundo. O seu papel agora é salvar a única pessoa que você realmente pode, você. Quando a relação ela se torna abusiva, o afastamento ele não é um abandono, é uma autopreservação. Aprender a dizer não é um músculo que você precisa treinar. Dizer não pode ser extremamente desconfortável no início, mas eu te garanto, um pouco de tempo e você sentirá o alívio de ter feito o que é difícil, mas necessário para a sua sobrevivência. Ser honesto sobre o seu ressentimento, buscar um espaço seguro, como terapia, permite que você processe esse trauma sem o medo de ser julgado ou invalidado novamente. A injustiça que você viveu, ela é real e ela dói. Se você se perdeu tentando salvar seus pais, comece a se encontrar nas pequenas coisas. Reconheça que você é digno de amor apenas por existir. Se você sente que perdeu o contato com as suas próprias paixões, comece pequeno. Tente algo novo. É hora de se oferecer o amor incondicional que você nunca teve e entender que a sua existência é válida pelo que você é e não pelo que você faz. Você não é culpado pelas escolhas e pelos transtornos dos seus pais. Talvez você precise desaprender muitos padrões e ensinar ao seu corpo que agora é seguro ser você. Aquela ameaça do passado não existe mais. Se você passou a vida cuidando de seus pais, agora é hora de você recuperar a sua própria vida. Você sobreviveu.